Fala, meu povo, mais uma vez, bom dia, estamos aí de volta com mais uma aulinha nossa daí, né? Tirar isso aqui, seu professor Moquinha, continuando aí nosso papo de função, né? Na última vez a gente falou de função de primeiro grau, agora vamos falar da função de segundo grau. Essa aula aqui, gente, vai ser praticamente assim, ela ao mesmo tempo uma revisão. Por quê? Nós já tivemos a aula sobre equação de segundo grau, então eu tive que explicar vários termos técnicos, né, ali de equação de segundo grau, e agora eu tenho que falar deles de novo para a gente entender a função de segundo grau, que a escrita é basicamente a mesma, né? Acontece que uma é uma expressão igual a zero e o outro é uma expressão que é f de x igual a ela, né? Então algumas coisas aqui a gente vai repetir, né, de forma mais breve para você lembrar, tá? A webcam nossa aí, né? Já falei que eu ia trocar foto, esqueci de novo. Toda semana eu vou fazer isso, né? Não lembro. Mas vamos lá, função de segundo grau. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Então, função de segundo grau, olha lá, ó. De novo, mesma coisa do outro. Na de primeiro grau era A de R em R, né? Função de reais em reais. AX mais B. Agora eu tenho que ter o termo de grau 2 do meu polinômio. Então, é um AX quadrado mais BX mais C. Nós não vamos fazer o mesmo estudo, por exemplo, uma função de terceiro grau. Se tivesse, seria um ax elevado a 3, um bx elevado a 2, um cx e um d. É sempre assim, as potências de x em ordem decrescente e um termo para ser o termo independente, né, que não vem acompanhado da sua variável, né? E o a não pode ser zero, porque se o a for zero, 0 vezes isso vai sumir o termo de grau 2, a sua função não vai ser mais uma função de segundo grau. Vai ser uma função bonitinha, tudo mais, né? Só o nome que não vai ser função de segundo grau, beleza? Então aí exemplos do mesmo jeito que eu já dei esses exemplos quando eu falei de equação, só que lá eu tinha essas escritas iguais a zero. Agora eu tenho f de x igual a essas escritas, né? Então, às vezes você tem lá o A, o B e o C aparecendo, às vezes você aqui não tem o B, aqui você não tem o C, né? Tanto faz. Isso aí a gente já discutiu um dia, certo? Vamos para frente aqui, então, dando nomes aos bois, igual a gente já fez um dia, né? O A é o coeficiente do termo de expoente 2, né? Ou faz x, porque depois você pega uma função aí que não é com x, é com outra letra, né? Mas a sua letra com a sua variável com expoente 2. O b é o coeficiente do termo, né, com a variável de expoente 1. E o c é o que a gente vai chamar de termo independente, sem a variável. Ele não é obrigado a ser só um número solto. Às vezes você tem uma f de j, quer dizer que a variável da sua função é j. Qualquer outro termo que tiver, mesmo que seja letra, mas não é J, vai fazer parte desse C, certo? É o que não está atrelado aí à variável no seu polinômio, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, f de t igual a 6t mais 3 menos 4t quadrado. Tá vendo? Tá tudo bagunçado, tá fora de ordem. Tá, né? Tá o que seria o termo com t quadrado, tá lá depois, o independente está no meio, não tem problema. O a é menos 4, que está aqui, né, junto com t quadrado. O b é o 6, que está junto com t, e o c é o que está sozinho, é o 3. Cuidado, hein? O a não é menos 4t quadrado, é só o menos 4, é só o coeficiente. O b não é 6t, é só o 6, é o coeficiente só, tá joia? Os zeros da função, né? Quando você vai pegar a expressão da sua função e vai igualar a zero, vai achar as raízes, né? Lá era a raiz da equação, beleza. Agora a gente dá o nome de zero da função, tá? Mas é a mesma coisa, vai usar o seu Bhaskara, né? Já fizemos um vídeo sobre isso, mais um dia se passou, não usei o Bhaskara, né? Aquela piadinha lá. Mas tá lá a sua expressãozinha de novo, para você relembrar. E essa discussão que a gente já fez um dia, até em sala de aula mesmo, né? Se o delta for menor que zero, né? Sobre a quantidade de raízes. Se o delta for menor que zero, as raízes não são reais, né? Não tem raiz real. Se for igual a zero, tem duas raízes reais e iguais. Se é maior que zero, tem duas raízes reais e distintas, tá? Lembrando aí, gente, que, de novo, eu já falei isso um dia, toda equação de segundo grau tem duas raízes, tá? A gente que acaba viciando aí e ao longo do tempo falar que se delta é negativo não tem raiz, se delta é zero só tem uma, se delta é positivo tem duas. Não é isso. Todas têm duas.
Quando o delta é negativo, tem duas, mas não são números reais. Vão ser outro tipo de número que a gente ainda vai estudar. Certo? Então a gente fala que não tem raiz real, mas tem duas raízes que se chamam raízes complexas, tá bom? Se o delta for zero, tem duas raízes sim, mas elas são iguais. Ah, então só tem uma. Não, né? Por exemplo, se a raiz for 5, não é só 5, é 5 e 5. Tanto que se a gente for calcular, por exemplo, a soma das raízes, não vai dar o 5 sozinho, vai dar 10. Se você usar a formulinha do produto das raízes, não vai dar o 5 sozinho, vai dar 25, porque são duas repetidas, tá? E se o delta é maior que zero, aí você tem duas diferentes, tá? Isso tudo a gente já discutiu um dia. Agora aqui, ó, as raízes, se existirem, elas vão cortar o eixo das abscissas, o eixo x, né? Isso para qualquer função, tá? As raízes é onde vai cortar o eixo x. Então, no geral, a gente vai ter 6 casos, assim, 6 jeitões de fazer o gráfico, tá? Vamos ver sobre isso. Para esboçar o gráfico. Como é que a gente vai fazer o gráfico? Vamos voltar na aula anterior. A aula anterior era de função de primeiro grau, mas eu passei uma receita. Eu falei lá que f de x igual a x mais b. Falei para você começar a analisar o gráfico pelo b, pelo termo solto. Você vai repetir esse processo. Não que você vai começar pelo b, que agora o nosso b é outra coisa. O b na função de primeiro grau era o termo solto. Nós vamos continuar começando pelo termo solto, só que o termo solto aqui é o c, tá? Então você vai seguir essa ordem aqui. Eu particularmente, né, faço assim. Então, ó, o c do, né, ax² mais bx mais c. O c, que é o termo solto, vai mostrar onde o gráfico corta o eixo y, igualzinho o termo solto da função de primeiro grau. Toda função de polinômio, o termo solto é onde corta o eixo y, tá? Fica a dica. O a era o que acompanhava o x, né, na outra. Dizia se a função, se a reta subia ou descia. Agora o a acompanha o x², ela indica concavidade da parábola. Depois a gente vai falar sobre isso. E sobre parábola, né, também. E o b ajuda a localizar o x do vértice. Botei entre aspas aqui, né, porque tipo assim, ele sozinho não te diz. Você precisa de outras coisas também. E de qualquer forma, isso aqui é um assunto que a gente vai trabalhar melhor em outra aula, tá? Só para não falar assim que, pô, você falou do C, o A, Moca esqueceu o B, que burro, dá zero para ele. Não, tá tudo aí, mas tudo tem seu momento, tá bom? Então, olha só, vamos ver como é que isso vai ficar, ó. O gráfico da função do segundo grau é sempre uma curva, e essa curva é uma parábola. Então, parábola vai ser isso aqui, ó. Você tem esses 6 jeitões de parábola. Essa curva, tá? Essa curva, ela vai subindo infinitamente, tá? Aqui dá a impressão, você sempre vai ver assim, tá? Isso aqui dá a impressão que se eu fosse continuando, isso aqui é subindo, subindo, ia começar a subir reto. Ou pior, né? Às vezes dá a impressão até que fecharia um ovo aqui em cima, tá? Mas não, isso aqui sempre está avançando para a direita, sempre está avançando para a direita. Só que vai chegando um ponto que, tipo assim, se avança 1 centímetro para a direita e o gráfico sobe 1 quilômetro para cima. Então parece que você mal vai perceber que tem esse avanço, tá? Mas, né, você desenha desse jeito mesmo. A impressão que dá não importa. O que importa é que você tem que saber que isso aqui se estende para a direita e para a esquerda infinitamente, tá bom? Então, olha só. Isso aqui, né, quando o A é positivo, a gente fala que a parábola tem essa boca virada para cima. É a concavidade da parábola, que eu tinha escrito aqui, ó. O A é a concavidade da parábola. Então, ó, volta aqui. O A é maior que zero, boquinha virada para cima. Boquinha virada para cima. Boquinha virada para cima. Ó, caso 1, 2, 3 são casos onde o A é maior que zero. O caso 4, 5, 6, o A é menor que zero, então você tem a boquinha virada para baixo, né? A concavidade da parábola virada para baixo. Tá, mas que diferença tem entre o caso 1, 2, 3? As raízes, lembra que eu tinha colocado ali, ó, onde eu coloquei aqui, ó, as raízes, se existirem, cortam o eixo das abscissas. Então, aqui tá as raízes, ó, aqui e aqui, eu tenho minhas duas raízes. Eu estou vendo pelo gráfico que eu tenho duas raízes. Então, o delta é maior que zero. Aqui, o delta também é maior que zero. Eu estou vendo aqui e aqui as duas raízes. Só que aqui o delta é maior que zero, então e a parábola é virada para cima, por causa do A. Aqui o delta é maior que zero, só que a parábola é virada para baixo, por causa do A negativo. Certo?
Nesses dois casos do meio, o delta é 0, então só tem uma raiz. Não, tem duas, só que são iguais. Então, tipo assim, aqui a raiz está aqui, ó, é o número 3, por exemplo. Mas é o 3 e o 3. Tem duas raízes em cima do mesmo ponto. Então, o gráfico só pode raspar o eixo X. Aqui eu vejo duas raízes diferentes, uma aqui e uma aqui. Aqui não, eu só vejo uma raiz, aqui, certo? Existem duas iguais, então eu só vejo uma, certo? Minha setinha sumiu, peraí. Então aqui, ó, raspando o eixo X quando o delta for 0, se o A for positivo, se o A for negativo. E aqui, se o delta for negativo, não tem raiz real, então eu não posso tocar o eixo X, eu não estou vendo a raiz. Eu sei que ela existe, mas ela não é um número real, então ela não vai tocar o eixo X. Assim, se for positivo, e assim se for negativo. Não adianta você fazer essa curvinha aqui, nessa área aqui de cima, porque a hora que você prolongar vai cortar o eixo X, tá? Ela não pode cortar o eixo X mesmo que você prolongue, beleza? Então, só para a gente exemplificar como que a gente faz o desenho aí da função. Ó, pegar esse exemplo. f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vamos fazer o gráfico dessa aqui. Primeira coisa, vai igualar 0 para achar as raízes. Vai calcular o delta, bonitinho, já passamos por isso em aulas passadas, né? Então vou direto. Você vai igualar 0, vai tirar delta, vai dar menos 1 e 3, tá? Então você pode ver aqui, ó, o produto dá menos 3, a soma das duas dá 2, então aqui é menos 2, né? Igual a gente já trabalhou isso um dia. Então, olha só, vou desenhar o meu eixo XY. Como que eu vou começar? Vou marcar as duas raízes que eu achei. Vou marcar aqui, ó, os dois risquinhos. Aqui o menos 1 e aqui o 3, certo? Que mais que é interessante? O C, que é o termo independente, né? Olha o meu termo independente. Menos 3 é onde corta o eixo Y. Quer dizer que essa função vai cortar o eixo y lá no menos 3. Então, vou marcar ali também, ó, menos 3. Então, eu já sei que minha função tem que passar aqui, aqui, e ao mesmo tempo, e aqui. Eu já sei 3 lugares da função. Esse e esse. E é uma curvinha virada para cima, porque o meu sinal do x² é positivo. Então tem que ser uma curva virada para cima, uma boquinha virada para cima, mas que passe por aqui, por aqui, por aqui. Não vai fazer um trem reto, tá, gente? Você tenta dar uma suavidade para sua curva. Então você sabe que ela passa nesses 3 pontos, vai ficar assim, certo? Passando aqui, ó, cortando o eixo y no menos 3 e cortando o eixo x nas suas duas raízes. Beleza, gente? Pô, Moca, e se eu não tivesse achado raiz nenhuma? Eu só ia ter informação de onde corta o eixo y? Aí ia ficar difícil. Como é que é desenhar o resto do gráfico? Aí você ia ter que apelar para saber outras coisinhas. Aqui só de eu saber as duas raízes e onde corta o y, foi mais que suficiente. De boa. Se não tivesse as raízes, eu ia ter que também tentar aprender, por exemplo, sobre o vértice, tentar marcar onde que seria o vértice, onde corta o eixo y, aí eu conseguiria estar fazendo um esboço melhor do gráfico. Mas vamos deixar isso daí para uma outra videoaula. Beleza, gente? No mais, fica aquele nosso velho aviso que eu sempre disse, né? Lava a mão, gente. Sempre falei isso para vocês, né? Se cuida aí. Vou apagar meu quadro e hoje a gente vai ficando por aqui. Desliga o webcam, despluga o webcam. Fim da nossa apresentação. Abraço a todos vocês. Fechar aqui e até nossa próxima videoaula. Ou não é aqui não, meu Deus, é aqui. Falou, gente. Até mais. Fui.